Então, banlist, finalmente do Standard, né? Eu tava falando um pouco antes aqui na live que é a banlist mais importante para o Standard há muito tempo, porque em janeiro o Standard volta para os RCQs, né? A gente teve Showdown, a gente teve Pro Tour, mas em tese o Standard volta para as lojas, né, de forma oficial. Então é uma banlist muito importante, que a princípio não vão mudar nada depois desse ban. Mas vamos ver o que a gente teve aqui e vamos comentando, vamos falar sobre como é que fica o formato e tal. Bom, banlist, aplicação de tabletop hoje. Então eu que jogo hoje no IRL já vou ter que, né, mudar os meus decks. E no MTG Arena a partir de amanhã, quando a gente tem atualização. Vamos ver. Então, Fable of the Mirror Breaker está banido, sem nenhuma novidade. Acho que era a carta mais esperada. O grande ponto é quem que vai acompanhar esse ban. Então, Invoke Despair está banido, Reckoner está banido. Cara, tem bastante coisa pra gente comentar sobre. Um comentário até do IFR ali, eu concordo. A gente vai falar um pouquinho sobre. Vamos ler primeiro a justificativa, depois eu comento por cima. Então, recentemente, né, nós estamos num artigo falando sobre, né, renovado tabletop do Standard e tal. Lembrando, né, eles fizeram uma live sobre isso também. E é aquela coisa, né? No Arena, o Standard está muito bem jogado, obrigado. No MOL, o T2 não é mais tão jogado assim, apesar de, né, ter o seu público ali cativo, mas tudo bem, não é o objetivo deles isso. Mas no do Tabletop era o que incomodava, né? Lembrando que em janeiro a gente tem volta de RCQs do Standard e tal. E vamos lá, como assim não baniram o Kumano? Cara, esse meme é muito bom. Vamos lá. Enquanto falando com os jogadores sobre os bans do T2, a maioria do feedback da comunidade que nós recebemos foi dos jogadores das primeiras mesas do Pro Tour, é que eles estavam vamos ler com calma aqui. Então, feedback que eles receberam dos caras das primeiras mesas do Pro Tour até o cara que joga de quinta-feira à noite no seu Standard local, eu achei muito específico quinta-feira, e tem focado, né, tem a preocupação, né, de como os bans podem ser, né, que ele é um momento muito complicado, e eles são uma dor pro engajamento do Standard. Concordo plenamente, o Standard já tem a rotação, então é como se ele tivesse todo ano uma lista de banidas, né, mas entra desse ponto. E eles falam, né, que esses bans eles são completamente imprevisíveis, inconsistentes e machucam a habilidade dos jogadores e confiança de montar os seus decks. Em frente, a gente quer mudar a gente quer fazer o formato com isso daqui é uma questão que eles já falaram, né? Então eles querem fazer uma mudança de uma vez no ano, né, na parte da rotação. Então a gente tem a rotação, sai a nova edição, passa um tempinho, você tem o ban. Então eles não querem mexer muito com bans, enquanto que outros formatos vão seguir uma outra regra de bans. Daí eles falaram já na live, né? E eles comentaram que poderia ter o ban do dia 29 e tal, etc, etc, etc. No entanto, né, eles querem manter o T2 divertido e saudável. Vai ficar de lero, meu querido. Aqui, pelo jeito, esse começo é só justificando a política, né? Falando que eles já falaram na outra live. Então, ao menos que apareça uma coisa muito brutal, eles dão um exemplo do Felidar Guardian, eles querem fazer esse ban uma vez no ano. E, dito isso, a gente quer banir 3 cartas para fazer essa transição. Lembrando, eles não devem mexer no Standard tão cedo. Então, eles querem fazer uma mudança que seja real no formato. Nessa mudança, Fábula está banida, Reckoner Bankbuster está banido, Invoke Despair está banido. A gente tem, né, acompanhado, né, o crescimento de algumas shells Black e Red, né, pretas e vermelhas, baseados no preto e vermelho. E que a gente acredita que tirando essas cartas a gente reduz. Olha,
reduz é uma palavra muito forte, tá ligado? Vocês quebram bastante, né? Perde 3 cartas nessa shell. Fica bem complicado, né? Eles vão colocar aqui as justificativas, né? A Fábula tem sido uma das principais cartas dessas estratégias e uma das mais fortes, que mexe com a estratégia, com a diversidade do Standard. Counterplay né? É muito caro, né? Você conseguir anular a Fábula, né? No sentido de anular todos os efeitos dela, é muito difícil. E tirando ela, a gente espera reduzir o poder dos decks preto e vermelhos, mas também dar mais escolhas de estratégia. Então a ideia é que os decks ainda existam, só que ele tenham outras escolhas de estratégias. Por esses motivos a gente vai tirar ele. Reckoning Blockbuster tem sido uma carta extremamente importante para os decks do Standard desde seu lançamento. Cartona. Do Pioneer também é muito boa. Por ser incolor, ela tem aparecido numa grande variedade de estratégias. E tem tirado, né, algumas cartas do formato, né, já que ela pega uma role inteira de gerar card de vantagem e tal. Então, para aumentar a diversidade e dar poder para outros tipos de cor, vamos tirar Reckoning Blockbuster. E por fim, Invocar Desespero tem sido um topo de curva muito forte, normalmente para decks pretos e vermelhos. Não só eles, né, decks baseados no preto e no vermelho. Não é só uma maneira de interagir com card vantage, com o campo de batalha gerando card vantage, mas tem sido também excelente para rebater algumas fraquezas, né, da cor preta, no caso, lidar com encantamentos tradicionalmente, deixando uma counterplay, né? Então ele rebate uma fraqueza da cor preta, ele aborda a mesa, ele gera card de vantage, tornando muito difícil voltar, né, de toda a vantagem que ele dá, lidando com encantamentos, Planeswalker, historicamente, tipos de cartas boas contra a cor preta. Então, ele tem tido impacto negativo na questão de diversidade de formato. E Invoke está banido. Então, 3 cartas batendo muito na questão do formato, né, diversidade e tal. Bom, vamos começar a discutir o que vai acontecer com o formato, etc. Como é que a gente vê. Deixa eu ver o que vocês estão comentando também. Cabia banir uma Wanderer. Cara, a Wanderer não tem nenhum impacto negativo no formato. Ela só é uma carta boa. A única tristeza é ganhar 0 do wildcard, porque não tem nenhuma dessas cartas. Lembrando, se você craftar as cartas agora, você vai receber de volta. Então você ganha de graça as cartas. Eu daria aquele craft Marotex. Vou parar de trabalhar hoje só pra ficar jogando de Rakdos o resto do dia. É uma abordagem, né? Baniram Rakdos, agora vão ver apenas anúncios de casamento. É um ponto que eu vou falar. A cor branca está muito feliz com tudo que aconteceu aqui. Baniria algo do Esper também, mas acho que é o suficiente para dar um gás no formato. Eu baniria anúncio de casamento. Para mim é uma carta muito boa. E continua no formato. Boa live, amor. E aí, tudo bom? Rakdos again? Never again. Não, acho que dá para jogar de Rakdos ainda, mas tem outras questões. Banir Invoke abre para pesados mais pesados, concordo. Já criptou as suas? Talvez. 12 coringas adicionados com sucesso à conta. Fato. Agora eu vou fechar o Soldier C2. É um deck que fica muito feliz com esses bans. Despair joga Explorer? Eu já joguei com ele no Pioneer, cara. Não é tão ruim, não. Control de volta ao meta? Não necessariamente, mas dá um help. Será que agora conseguiria jogar de Control? Não sabemos. GW Encantamentos novo meta? É um candidato. Mas também que a cor de branca é a mais fraca do Magic. É tipo isso. Saiu a lista? Saiu, meu querido. Está nesse momento na tela. Tem que banir o jogador de Magic. Tem que acabar o jogador de Magic. Mas vamos lá. Obviamente, a cor branca é a mais beneficiada em todo esse processo.
Jeskai Dragons agora vai ter Dragons, né? Pode ter, né? Lembrando que ele podia ser o Jeskai Orcs também, porque tinha a mesma quantidade. Obviamente, o Rakdos fica muito, muito fraco. Fábula tem que ser banida no Pioneer também. Tem. Inclusive, vamos abrir aqui um top 8 de um challenge. Vamos colocar Fable. A gente tem um deck com Fable, 2 decks com Fable, 3 decks com Fable, 4 decks com Fable. Em 32, realmente opressiva demais, tem que banir. E já em agosto tem mais ban. Mas então, falando sobre Standard, obviamente branco fica extremamente forte. E vou voltar aqui para a tela dos bancos, inclusive. Então, Mono White, GW, Soldiers, Toxic, tá ligado? São todos decks que ganham muito, né? Até porque a saída do Rakdos faz o Esper e os Soldiers ficarem decks muito melhores. Eles podem jogar num plano mais linear. E é um plano que pressiona o Mono White mid-range. Então é uma baita vantagem para eles. É claro, o Rakdos pode continuar existindo? Pode. Dá para você tentar jogar Breach, né, que foi a estratégia que ganhou no Arena Championship. Você pode tentar jogar mais agressivo, né? Você ainda vai ter Shieldred para jogar Rakdos Breach, Rakdos Agro e tal. Tudo isso fica pronto, só que é óbvio, você perde linhas de jogo muito importantes. Então, tanto o Reckoner quanto o Fable são cartas de transição, né, de early para mid game. Então, você desanima um pouco de jogar mid com as cores preto e vermelho nesse sentido mais tradicional, fazendo um jogo aspas justo. E Invoke Despair também fazia uma curva que permitia você ser agressivo quando você quisesse. Então, dá uma quebrada boa. E, obviamente, esses decks com branco ficam todos bons, porque eles ainda vão ter anúncio de casamento, eles ainda vão ter o Wanderer, e etc, etc, etc. Assim, olhando num primeiro momento, Esper, Lendas fica um deck muito bom. Soldiers fica um deck muito bom. Mono White fica bom, mas ele vai ter que rever alguns pontos dele, porque ele não tem mais o principal deck que ele, né, tentava alcançar no formato, que era o Rakdos. Ele vai ter um formato muito diferente. Tem que ver como é que vão ficar outros mid-ranges nesse momento. Então, por exemplo, a gente jogou em live contra o B mid-range usando Baby Shark e Tezeré. Tem motivos agora para você jogar disso. Jogar de Mono Black. Você ganha alguns motivos, apesar que você perde Invoke Despair e tal. Mas assim, perder Reckoner também atrapalha na transição dos decks. Então vai ser um formato também que vai fazer essa transição de uma maneira um pouco mais de trabalho e tal. Cotizão ficou feliz? Mais ou menos, né, Diego? Cotizão era muito bom contra Rakdos, mas pode ser. Próximo challenge vai ser do top 8 6 Esper 2 Soldiers? Acho que não. Sim, tudo faz anúncio ficar melhor. O W da Alton, como se posiciona com essa mudança do meta? O W vulgo BW? Isso, Orzhov, ele fica ok. Talvez ele perca o motivo para usar a parte preta, porque a parte preta era para você tentar fazer um over the top. Num primeiro momento, eu não sei se o formato vai realmente querer esse over the top todo. Um Orzhov com Shale e Breach parece uma forma. É uma boa. Com Shieldred, com Farewell, com Breach. Tem uma batalha BW que reanima que é bacana também. Aí você pode jogar com splash muito leve só pro Etali. E aí você tem uma carta boa pra reanimar. Tem caminhos ali. Bunkbuster carregava esses Mono White nas costas? Não. Ele era bom, mas ele não carregava nas costas. Ele só era muito bom. Aumentar as cópias de Edit de Shieldred? Provavelmente, porque Planeswalkers voltam ao menu.
A Braid perdeu um alvo muito bom e Planeswalkers voltam ao menu. Tudo isso é bem relevante. E deu ban só em 3, tá boazinha? Ela é isso mesmo? Eu acho que ela pensou que é só o que precisa, tá ligado? Talvez seja esse o ponto. Você não precisa banir um monte de coisa. Me surpreendeu anúncio de casamento não ser banido. Era uma das cartas que eu esperava um ban. Mas perdeu o único alvo é por causa que tem o Serafim ainda, né? O Serafim é uma carta que vem tentando jogar. Então talvez o Serafim faça a Braid jogar. Mas assim, tem o ban de anúncio, realmente a cor branca ganha um protagonismo muito grande para esse formato. Vamos ver como é que ele vai ficar. Eu acho que por um primeiro momento jogar com decks como Esper, Soldiers e Mono White, o próprio GW, são uma boa chamada. Até porque, ó, vamos pensar assim. Muita gente vai pensar, no primeiro momento, esses 4 decks que eu falei. Tanto Esper, Lendas, quanto Soldiers são bons contra a Mono White. Mas são 2 decks que são fracos contra Cutdown. Então a gente pode tentar trabalhar a Shell BW, então, da Alton, usando o Cutdown de main deck, porque daí você tem Cutdown e tem Laydown para tentar segurar esses decks. E aí você agora se apoia na cor branca para tentar ser a grande cor dos mid-ranges, né? Preto ainda funciona. Você pode tentar também jogar com Sheoldred, então dá para tentar montar BW. É uma ideia tentar montar um BW para pegar, suprir esse espaço que o Rakdos tinha, né, e voltar a usar Cutdown, que é para mim uma das melhores cartas do Standard atual. Cutdown ficou pior? Não, acho que ficou melhor, na verdade. Qual é o sentido de já não terem banido as cartas do Pioneer também? Então, esse fim de semana agora, né, dia 3 e 4, começam os regionais em todo o mundo, né? Lembrando, do Brasil é o último, acontece dia 29 de junho. Eles não gostam de banir cartas na porta de eventos, porque isso atrapalha muito quem está se preparando. Eu já joguei eventos assim, é muito complicado, então eles preferiram não banir, daí bane assim que os eventos acabam. Segundo fontes da Wizards, Kikibon é um Kiki banido, mas só tem um que é banido, o outro pode. Acabei de receber a box de Kamigawa pra ter Fable e Backbuster. Cara, pensa que assim, Kamigawa é uma das melhores boxes que se tem de abrir hoje em dia, por conta dos terrenos e tal, e o resto joga Pioneer, então tá tudo certo. Exato, o ban saiu hoje, porque é depois do Arena Championship, né? Lembrando que o Sandubon vai fazer um torneio Standard dia 3 de graça, dando premiação. Então, uma boa para você se preparar aí. Bom, vamos trabalhar um pouco as listas. Para você que está vendo no YouTube, corta agora, tá? Veja na Twitch quando a gente for trabalhando listas, mas essas são primeiras impressões que a gente tem. Então, Esper e Soldado são bons decks, mas achar um lugar onde Cutdown esteja muito bem me parece ser um ótimo objetivo nesse standard pós-ban de Fábula, Invocar e Reckoner Bankbuster.